Conforme a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 35ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Itaperá, realizada em recinto próprio aos 16 dias do mês de novembro do ano de 2011, sob a presidência do vereador Alex Pacheco da Marca da Serra. Havendo no regimental, constatou-se a presença dos vereadores Aparecido Pedro Albino, Luiz Gonzaga e Macedo, Maria do Carmo Garcia, do Bahia Oliveira Mota, Patrícia Aparecida Goretti, José Júnior de Barriga, Jair Brienne Sobrinho, e Pedro Geraldo Novaes Macedo. Sobre o cargo aberto da sessão e proferindo as palavras sobre a proteção de Deus, deu início aos trabalhos solicitando ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior, que após vinda foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Iniciando o expediente da sessão, o senhor presidente solicitou a leitura das indicações número 88 a 90. Em seguida, o senhor presidente solicitou a leitura do projeto de lei número 71 do Poder Executivo, que disciplina a concessão de gratificação para as comissões de licitação de sindicâncias e processos administrativos da Prefeitura Municipal de Itaperá e da outra providência, o qual foi encaminhado para análise das comissões. Foi também lido o parecer das comissões recomendando a aprovação do projeto de lei número 70 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de decreto nacional especial de investimento de gêneros e outras providências. Não havendo mais matéria para expediente, o presidente deixou a palavra livre para o uso dos vereadores inscritos e após seu uso, passou-se para o ordem do dia, quando foi discutido em segundo turno a proposta de emenda à lei orgânica número 1, que altera o artigo 43 e 52 da lei orgânica municipal, alterada pela emenda modificativa número 1. Após a discussão, a proposta de emenda número 1 foi aprovada em segundo turno pela unanimidade dos vereadores. Em seguida foi levada à discussão e, após aprovada pela unanimidade dos vereadores, o projeto de lei número 70 do Poder Executivo, não havendo mais matéria a ser apreciada, novamente a palavra ficou livre, e após o uso da mesma, o senhor presidente tem que ter possessão do que para constar e José Barreto, primeiro secretário, da Barreira presenteada, que após lida e aprovada será devidamente assinada. Em discussão a ata da sessão anterior. Em votação a ata da sessão anterior. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que fiquem em pé. Está aprovada a ata da sessão anterior. Solicito ao primeiro secretário a leitura das indicações de número 83 a 92. 83 a 91 e 92. Indicação número 83 barra 2011. De acordo com o que preconiza o regimento interno desse artigo 651 dessa Casa de Leis, ouvido do plenário, indica o Executivo para que o mesmo estude a possibilidade de alugar o prédio que atualmente está funcionando fora, a fim de instalar e atender diversos setores da municipalidade que estão em endereços distantes um do outro. Justificativo, transferindo os atendimentos de setores que estão espalhados pelo município em um só local, trará agilidade, maior conforto ao município, economicidade e melhor qualidade no atendimento, bem como maior controle, visto que ficará a poucos metros da prefeitura, trazendo redução de despesas com locações de imóveis de diversos setores alugados e economia aos cofres públicos, ficando em um único local. Sala de sessões de outubro de 2011, Alex Rogério Camargo da Serra, vereador. Indicação número 90 e 1/2011, de acordo com o preconiza o regimento interno do artigo 61 dessa Casa de Lei, indica o Executivo para que o mesmo providencie, através do setor competente, a recuperação com colocação de pedras nas estradas dos bairros Caldeiro, Belino, Comum e Neto, justificativa as referidas estradas, mesmo tendo sido recentemente recuperadas, necessitam serem recuperadas novamente devido às fortes chuvas ocorridas, deixando-as sem condições de tráfego. Sala de sessões, em 16 de novembro de 2011, Luiz Gonzaga de Macedo, vereador. Indicação número 92 para 2011, de acordo com o que preconiza o regimento interno desse artigo 151 dessa Casa de Leis, que ouvido no plenário e o Executivo para o mesmo, através do setor competente, viabilize a recuperação das ruas não pavimentadas do Distrito do Rio do Sul, justificativo. Tais ruas, devido às fortes chuvas que ocorreram recentemente, as deixaram sem condições de uso, necessitando a urgente recuperação das mesmas com colocação de pedras. Sala das sessões de 17 de novembro de 2011, Jair Brienne Sobrinho, vereador. Todas as indicações serão encaminhadas
Executivo. Também na pauta, projeto de lei substitutivo número 1, 17 de novembro de 2011. Ele é substitutivo ao projeto de lei número 66, que autoriza doação em gêneros alimentícios a entidades específicas da outras providências. Então, o referido projeto também está encaminhado às comissões. Ele é substitutivo ao projeto de lei número 66, que se encontra nas comissões. Tudo bem? Não havendo mais matéria do expediente, passamos, aliás, a palavra fica livre com o vereador Delmo José fazer uso, conforme a ordem de chamada. Luiz Gonçalves Macedo, Maria Ricardo Constantino, Odair Oliveira Mota, Patrícia Aparecida Boetti, Pedro Geraldo Moraes Macedo. E essa indicação do senhor aí sobre o prédio lá do fórum, que vai ser montado no fórum agora, e se o senhor aceitasse, eu acho que era bom todo o vereador assinar, é uma indicação muito importante. Sim. Aparecido Dias Balduino, Jair Breno Sobrinho, senhor presidente. Não havendo mais matéria do expediente, encerrado esse expediente, passamos para a ordem do dia. Na ordem do dia, projeto de lei número 53, que é do orçamento. Referido projeto recebeu emenda modificativa e gramatical número 1/2011. Solicito ao secretário de leitura. Proposta de emenda modificativa e gramatical número 1/2011 ao projeto de lei número 53, de 29 de agosto de 2011. Os vereadores que essa subscrevem, abaixo nomeados, propõem com amparo no artigo 183 do Regimento Interno da Câmara Municipal a seguinte emenda modificativa e gramatical aos artigos 6º, 10º e 11º do projeto de lei número 53, de 29 de agosto de 2011. Artigo 6º. Fica executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 1% da receita estimada por orçamento, utilizando como fundo de recursos: 1. Excesso de arrecadação. 2. Anulação de saldos de dotações orçamentárias não comprometidas. 3. Superávit financeiro no exercício anterior. E 4. Reserva de contingência. Parágrafo 1º. Não se admitirá a anulação de dotações destinadas por funções do governo cuja receita seja inferior a R$300 mil. Parágrafo 2º. Exclui-se do limite disposto nesse artigo os créditos adicionais suplementares decorrentes de leis específicas aprovadas no curso do exercício. Artigo 10º. As transferências financeiras da administração direta para a indireta e aquelas destinadas à Câmara Municipal e vice-versa obedecerão aos procurados pelos créditos orçamentários adicionais, ressalvadas as medidas necessárias adotadas no âmbito de cada poder por seus respectivos chefes, nos termos dispostos nos artigos 8º e 9º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 11º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Aliás, esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2012. A emenda modificativa recebeu parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, Legislação e Redação, Promoção Social e Saúde, Agricultura e Meio Ambiente e Serviços Públicos. Em discussão, então, a emenda com seus pareceres. Senhor presidente, irmãos, colegas, cidadãos presentes, eu vou discordar dos meus nobres colegas quanto a esta emenda, onde restringe apenas 1% da suplementação por decreto do seu prefeito, em cima do orçamento de 13 milhões, tendo em vista que eu tenho algumas dúvidas sobre a motivação que levou a isso, e já estou declinando meu voto, vai ser contrário a esta emenda. Então, nessa discussão, nesse momento, porque
porque eu acho que no início do ano, o orçamento inteiro fechado, realmente o prefeito não vai ter tanta dificuldade. Então as coisas devem fluir normalmente, com a prevalência das votações que contemplam cada secretaria, cada departamento. E pela experiência pública que tem, o senhor prefeito vai ficar muito amarrado justamente num ano atípico e justamente num mês mais atípico ainda. Eu acho que o aperto do contado da municipalidade vai ocorrer entre os meses de maio e junho, um período muito importante para Itaberá, quando estará em formato, estará embrionado aí, nesse momento, o futuro político de nossa cidade. E sabedores que somos das dificuldades que um prefeito tem em cada vez que chega um projeto aqui, já que existe projeto que está tramitando aqui há 60 dias, 70 dias e não sai do lugar. No ano que não é político, imagine lá em maio, junho, alguns projetos são importantes na municipalidade, o que vai ficar fazendo as comissões? Então eu tenho peço desculpas aos colegas, minhas desconfianças, entre aspas, sobre essa pouca, mísera cheque em branco que está se dando ao prefeito de apenas 1% sobre 30 milhões e que vai ocorrer realmente de maio a junho. Então eu declino de já ao contrário, e aqui cada um é soberano, cada um tem suas justificativas, mas eu não gostaria, e também gostaria, como secretário da mesa, de, na ata dessa sessão, declinar o nome dos vereadores que forem contrários, porventura, à aprovação dessa emenda com 1% apenas. Aí em discussão. Senhores vereadores, senhoras aqui presentes, e eu também quero manifestar contra essa redução de 5% para 1% na emenda do orçamento. No ano, como o colega Vanderlei falou, no ano político, imagina vocês, se vem um vendaval, vem uma tempestade, descobre aí numa vila carente aí, ou num lagoeiro, que necessite de uma ajuda imediata aí, o prefeito fica sem ação, sem poder fazer nada através de um decreto, e então eu sou contra essa emenda de a redução de 5% para 1%. Também manifesto o meu apoio ao colega Vanderlei Barreira. Aí em discussão. Eu gostaria também, como presidente da mesa, fazer um comentário em defesa à emenda, respeitando a posição do seu Luiz, respeitando a posição do Vanderlei. Eu acho que quase 100% de todos os projetos da Casa de Leis a gente chega no consenso e não teve nenhuma modificação e nem pode ter modificação política em autorizar 1%, até porque ano a ano nós estamos reduzindo o valor desse cheque em branco, como muito bem diz o Vanderlei. E não é nada de oposição ao Val, jamais. O ano passado nós demos uma porcentagem, e essa porcentagem nós vamos lembrando o valor que nós demos para que ele perguntasse de um setor para o outro. E nós aqui, vereadores, nós temos conhecimento de algum decreto que ele perguntou, de alguma obra que ele perguntou em cima dessa porcentagem que nós demos cheque em branco? Alguém pode lembrar disso ou não? Alguém tem conhecimento desse decreto? Não, nós não temos. E esse é o motivo. O Val, longe de qualquer coisa, o que o Walter pedir aqui, principalmente, senhor Luiz, se for com uma tempestade ou por um vendaval,
Vereador nenhum vai contra. Nós só queremos saber onde que vai ser feita essa transferência, que hora e da onde que ele vai estar tirando. Que a decisão seja mais democrática e não na mão de uma só pessoa, para ele poder manejar por decreto, e sim na mão da democracia do município, que são nós 9 vereadores. Nós estamos ficando com o controle do orçamento de 30 milhões na mão, para destinar para qual setor vai, e garantindo que seja investido nesse setor. Nenhum vereador vai ser bobo de votar contra um recurso para acudir um vendaval ou uma tempestade. Mas qualquer vereador vai ser contra se for um decreto que não atenda os anseios da população ou tire do setor de um órgão que seja orçamento pequeno. Sim, senhor vereador. O senhor sabe o valor que já tem na secretaria? Certo. Certo. E o senhor sabe o valor que tem para a defesa civil do município ou não? Qual é o valor, senhor presidente? O senhor sabe o valor que tem para a defesa do município? Isso, para esse tipo de catástrofe? Não deu tempo ainda de se enterar, então, sobre isso. É o seguinte, existe já um valor previsto. E se acontecer uma emergência dessa, nós, vereadores, não se recusaríamos em se reunir em menos de 12 horas, se tratando desse tamanho que vendaval que venha, para fazer e votar esse projeto. Aliás, nós somos pagos para isso. Então, uma convocação pode ser feita, eu acho que ninguém vai negar-se dessa tamanha tragédia. E não tem nada contra o prefeito. O que ele pedir, nós vamos fazer, pelo contrário, uma Câmara que atende ele, 95% para mais de 95%, está com índice de 98% de projetos aprovados nos 7 anos de administração dele. Tudo que o Walter está pedindo para nós não estamos de forma nenhuma travando o mandato dele. Pelo contrário, é uma das câmaras que mais caminha com o prefeito na região. Pode consultar em qualquer câmara da região, num caminho igual se caminha com o Walter. Nós defendemos o mandato dele e jamais nós vamos negar qualquer tipo de dinheiro para que ele possa remanejar do setor para o outro. Ele está mandando aqui, quantos projetos ele mandou aqui, suplementando verba, passando verba do setor para o outro, nós não negamos nenhum. E jamais nós vamos negar. Eu acho que não é justificativo. Tudo bem, eu acredito que à medida do tempo isso ia ter que diminuir, mas a história diz que vai ano a ano diminuindo. Eu entendo, mas isso aí que nós estamos falando é para trazer mais para a gente poder discutir, saber esses decretos. Nós não sabemos, nós autorizamos para 2010, para 2011 e nós não temos conhecimento de um decreto. Então é só isso, para a gente saber o que vai ser votado. Agora, vai ser votado à medida que ele for precisando tirar e manejar de um setor para o outro. Do que ele vai tirar, o que ele vai fazer, a Câmara precisa saber. E eu não defendo isso, porque senão não tem sentido a função do vereador, gente. É só isso que eu queria fazer. Ele sem ir longe, queria até pedir a compreensão dos pais, tudo, eu acho que não tem muito. Certo? É em discussão, emenda. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor e senhora, eu concordo plenamente com esse 1%, porque todas as secretarias já têm o valor predestinado para eles fazerem um bom uso
E a gente viu que esse ano, em toda a secretaria, quando começou a faltar com a saúde encontra-se numa situação que você faz mais exame. Mas isso acontece todo ano. Exames de sangue, né? Não se tem a verba. Os exames vão ser feitos no ano que vem. Mas todo ano acontece isso. Então, quer dizer que se houver uma calamidade, a Câmara já estará pronta para que entre uma sessão extraordinária, né? O que virá para o socorro, o que acontecer. Então, isso não quer dizer que os vereadores que estão a favor de 5% estão negando, estão prevendo que se acontecer uma catástrofe, então o povo vai perecer ou vai ficar ali a deriva. Não. Isso a gente sabe que o que se tem a verba, com o que se tem, a gente vê que vai começar a faltar alguma coisa de setembro, outubro. E se ocorrer alguma coisa, a Câmara ela tem que estar ali pronta para acudir ali a tempo, sessão, que seja à noite, meia-noite, ou sábado, domingo, não interessa, nós estaremos prontos. Eu gostaria de saber também, como o vereador Vanderlei falou, tem projeto para 60 dias. Eu sou da comissão de orçamento e eu desconheço esse projeto. Se alguém quiser ver o primeiro, pode estar aí. A gente está à disposição. Quais são esses projetos? Com 60 dias, cozinhando aí nas comissões. Em discussão, a emenda modificativa ainda. Em votação, os favoráveis à emenda permanecem como estão. Os contrários à emenda fiquem em pé. Senhor Luiz, o vereador Pedro, o vereador Vanderlei. Bom, então, aprovada a emenda, fica então acrescida a emenda ao projeto e passamos em votação do projeto, agora já com os pareceres favoráveis. Em discussão o projeto, na sua íntegra com a emenda. Em votação o projeto com emenda. Os favoráveis ao projeto com emenda permaneçam como estão. Os contrários fiquem em pé. Está aprovado então o projeto do orçamento que estima a receita e fixa despesa do município para o exercício de 2012. Encerrada a discussão do orçamento, passamos em votação encerrado, não tendo matéria para ser deliberada, passamos o uso da palavra ao vereador Neto Souza. Luiz Rosário Macedo, Maria do Carmo Cristiano Lima, José Oliveira Amado, Patrício Parceiro Boletti, Pedro Geraldo Bairro Macedo, Patrício Dias Godinho, Hermínio Sobrinho. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, não poderia deixar de manifestar nessa hora do dia. Não queríamos estar na discussão do projeto, que eu queria a minha opinião. Eu só gostaria que o senhor presidente fosse uma assinada e segunda-feira disser para nós qual o projeto que está para ter projeto 70 dias e qual benefício que está atrapalhando o TPA. Se tem projeto parado, tem, concordo que tem, eu sei que tem, não faz parte da comissão. São um projeto que não veio, por exemplo, corretamente feito, projeto, ainda está conversando com o BAI direto, olhando com o BAI está tentando qual os projetos que está retirando aí substitutivo para ele votar. O projeto é deixando de votar para interpretar e eu desconheço. Ele não comissão. Só isso mesmo. No uso da palavra agora, eu quero dizer que tem coisa parada sim, e cabe a. Aí eu peguei uma cópia semana passada, da sessão que vem, imprimiu também no computador com a funcionária consta, e também uma questão das contas que vieram aí, acho que bem mais 60 dias, estão aí, recomendando a aprovação.
acertando definitivamente aquele problema com o papai. Enfim, tem algumas coisas aí que aqui assim, conforme a coisa, a prova é madurada. Mas tem coisa que fica realmente. E está ficando, agora eu vou falar na minha vez, está ficando 1% para tentar cabecear o prefeito no ano que vem, em abril, maio e junho. Quem viver verá. Alguém vai ser uso, não? Você colocou a palavra? Só antes para fazer uso da palavra, deixa eu ler a palavra que eu aberto para fazer uso. É tão difícil e a gente tem que falar com maior cuidado para que não cause nenhum tipo de constrangimento, nenhum tipo de problema, mas vereador, não dá para falar com essas palavras, não dá para você, para nós usarmos a função. Não concordo quando o senhor fala desse jeito, subentende-se que eu também estou querendo cabecear alguém, a palavra até um pouco meio pesada. Poxa, ele tem um orçamento que ele gastou 2010 na mão. Ele fez a arrecadação. Ele pegou esse orçamento e dividiu por setores. Ele estudou e planejou. Mandou para apreciação da Câmara. A Câmara apreciou como ele quis. Nós não discutimos, não fizemos nenhuma emenda, tirando nenhum valor de um setor que ele colocou ou deixou de colocar. Nada. O que ele pediu no orçamento, nós colocamos na íntegra. Só que daí ele pediu o seguinte, nesse artigo: eu gostaria de uma autorização no valor de 30% para mim mudar quando eu quiser, o valor que eu quiser, do setor que eu quiser. Ele pediu daquele projeto. Está aqui. E aí, nós não podemos, eu acho que não podemos fazer isso. Se isso for cabecear o prefeito, votar isso aí de 30%, votar 30% é 9 milhões para ele mudar e fazer o que ele quiser. E nós não damos contra o Walter. O que o Walter, pode ser que o Walter peça depois, o valor que ele pedir, se for coerente, nós vamos votar. Se não for coerente, nós não vamos votar. Nós não queremos cabeceá-lo, mas ele não vai nos cabecear. Poderes independentes e harmônicos. Nós vamos viver em harmonia. Qual o motivo que eu não entendo? Se nós podemos fazer o papel nosso justo, de só dar 1%, 0% e manter o controle da situação, para que ninguém critique que foi mal gasto o dinheiro, ou nós não sabermos. Eu fiz a pergunta: alguém sabe de um valor que foi remanejado com aquela autorização que nós fizemos, 10%? Nenhum de nós sabemos, o qual eu me incluo. É simples, eu não entendo. Se nós, qual foi, Fábio? Não sabe então, mas então não é nem saber, mas eu tenho que saber. Tá certo. Precisou usar, mas precisou para quê, Vanderlei? Foi para pintar a lombada? Foi para fazer o quê? Foi para usar aonde? Para pagar o aluguel? Fazer o quê? É isso que nós queremos saber. Vamos só manter a palavra, vamos usar a palavra. Vereador Vanderlei. Pode fazer. Vem vindo reduzindo gradativamente ano a ano. Vem reduzindo ano a ano. Viu, senhor presidente? Mas no mandato do Osni, por exemplo, o senhor sempre defendeu 30%, não foi? Não. Não? Eu tive que defender o vacina, naquela época, o senhor não aceitou? Vamos olhar no passado aí, na documentação que tem. Mas pode Era 30%, você defendeu 30%. Agora chegou o ano que vem a política, e eu não estou pensando que a gente vai jogar as coisas do prefeito. Chega na época da política e se dá uma briga interna aí dentro, chega nas comissões, ninguém vota, só que tem isso para votar. Votar o quê? É qualquer coisa que Não, votar o quê? chegou um projeto importante, você vai votar
Ah, não, eu pergunto, qual projeto de votagem? Tem projeto? Não, deixa. Aprovado. Não, tem projeto de votagem? Aprovado, né? Acabou. É a mesma coisa votar um projeto, né? Votar um projeto que a gente não sabe para que é, um valor de dinheiro que a gente não sabe o que é. E vamos, viu, seu Brisão? Em discussão, encerrado, então, vereador. Não, bora puxar para fora, vereador. Só pela hora. Vereador Jacob. Eu posso, por favor. Isso, Bárbara. Eu acho que as coisas ganhar no grupo não é justo. Para encerrar a sessão.